O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição dessa parceria de longa data entre a Central 3 e o trio Ternura de outrora. Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein estão aqui comigo nesta segunda-feira, dia 14 de abril. Comecinho aqui, 17 e pouco, né? 17 e 7 para ser mais exato. E Leandro Stein, ontem tivemos, né, a morte, o anúncio, né, da morte de Mário Vargas Llosa, né, escritor peruano, que assim como Eduardo Galeano, que nos deixou também no dia 13 de abril, só que há 10 anos, era muito ligado ao futebol. Boa tarde a todos. Era um personagem, né? Era um escritor que tinha esse gosto especial pelo futebol. Ele era torcedor do Universitário, né? E aí ele tinha uma relação muito grande com o Universitário de frequentar os jogos, de tentar carreira nas categorias de base. Não durou muito como meio-campista, né? E ainda bem para as letras latino-americanas que ganharam um escritor de mão cheia, mas tinha essa relação muito forte com o clube, né? Uma ligação muito genuína com o Universitário, e era apaixonado por futebol, né? Uma história dele bastante famosa que ele contava é que em 65 ele veio passar lua de mel no Brasil, no Rio de Janeiro, e calhou de ter um Brasil e Alemanha Ocidental no Maracanã. E aí ele foi no meio da lua de mel assistir ao jogo, porque era fanzaço do Pelé, viu um gol do Pelé numa vitória de 2-0 do Brasil, com Flávio Minuano fazendo outro gol. E até tem um destaque para os textos dele no futebol, né? Porque em 82 ele atuou como cronista esportivo do jornal espanhol ABC durante a Copa do Mundo. Então tem textos muito marcantes do Mário Vargas Llosa sobre aquele Mundial, né? Falando tanto da seleção peruana, que estava num período ali de ocaso, né? Que foi o último Mundial antes da volta em 2018. E ele também fala sobre a seleção brasileira, do deslumbramento que o Brasil acabou causando nesse Mundial. E aí mais sobre esses textos teremos amanhã na newsletter Meio Campo. A gente aproveita para fazer a propaganda que irei resgatar alguns trechos do Mário Vargas Llosa sobre o futebol. Ele que teve uma amizade que depois virou rivalidade, né, com o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, e curiosamente, né, o Gabo torcia, né, para o Júnior Barranquilla, que foi fundado no mesmo dia que o Universitário, né? Então tem essa coincidência aí na trajetória dos dois grandes nomes aí da literatura latino-americana no século passado. Felipe Lobo, ontem o Martim, meu filho, me falou que nos anos 90 teve um Nintendo PlayStation. Já ouviu falar disso? Eu não tenho conhecimento, né? Martim de vez em quando traz essas informações para mim do nada. Salve, salve, Matias, Bonsstein, todos os nossos amigos e amigas. Não chegou aí pro mercado, né? Mas ele era... Muita gente deve lembrar do Sega CD, que foi um dispositivo de CD pro Mega Drive, né? A Nintendo pensou em fazer o mesmo e a Sony era dona, ainda é, né? Na verdade, dona da tecnologia de criação de CD. Então, tanto a Sega fez o Sega CD em parceria com a Sony, porque a Sony era a detentora ali dos direitos, e a Nintendo resolveu fazer também com a Sony, fazer um dispositivo que seria um acessório de CD para o Super Nintendo. E chegou a fazer, só que a Nintendo e a Sony fizeram um acordo e a Sony ficaria com as receitas dos jogos em CD e a Nintendo com a receita dos jogos em cartucho. De última hora, a Nintendo percebeu que o acordo
era perigoso para ela, tornaria a Sony muito poderosa com os jogos, a venda de jogos sendo muito benéfica para a Sony, e roeu a corda, basicamente. Ela, no dia que a Sony anunciou, em uma feira de eventos chama CES, né, anunciou o acordo com a Nintendo, na hora que a Nintendo foi ao palco, que todo mundo esperava que ela confirmasse o acordo, ela disse que fez um acordo com a Philips, que era a concorrente da Sony, e ela fez isso só para matar o projeto. Ela fez acordo com a Philips. Esse acessório nunca foi feito. Como compensação para a Philips, ela liberou as suas propriedades intelectuais para que a Philips fizesse joguinhos para o seu Philips CDI, que é um dos maiores fracassos dos videogames, e foram jogos horrorosos. A Nintendo nunca mais licenciou suas marcas para ninguém mais fazer. E esse Nintendo PlayStation, que o PlayStation era o nome do acessório, foi só feito um protótipo. E esse protótipo já foi vendido por mais de $300 mil, o único protótipo que se sabia que existia. Era um polonês que tinha, né? Não, era um americano. Era um funcionário da Sony, e ele pegou lá, que eles descartaram esse objeto, ele encontrou, ele pegou, levou para casa e ficou lá, meio perdido durante muitos anos, até que o filho dele achou e falou: pai, isso aqui vale muito dinheiro. E aí se descobriu recentemente que o Ken Kutaragi, que era um executivo, era um engenheiro que desenvolveu esse acessório, acabou, e ele se tornou executivo, depois virou CEO da Sony, do PlayStation. Ele tinha um desse, ele confessou numa entrevista recente, porque ele saiu da Sony, que ele ainda tem, ele guardou o protótipo. Então existiu, digamos, na teoria, mas nunca foi pro mercado. E aí a Sony ficou tão brava com a Nintendo ter roído a corda, que ela bateu na porta da SEGA e falou: vamos fazer um videogame junto pra bater na Nintendo. Aí a SEGA falou: quem é você? Você faz Discman, você não sabe fazer jogo. Jogo é comigo, eu sou a SEGA, quem é você? Aí a Sony falou: é mesmo? E aí a Sony foi lá, lançou o PlayStation e destruiu a SEGA. E bateu forte na Nintendo também, né? Então, e virou isso aí. O PlayStation nasceu por causa disso. Bem, e se você quiser saber mais sobre essas histórias, né, sobre a indústria do game, fica aqui o convite para acompanhar o canal do Felipe Lobo sobre games, o Próxima Fase, aqui no YouTube, né, para quem está acompanhando a gente ao vivo. Contei em detalhes essa história nos dois vídeos, no vídeo do PlayStation e no vídeo do Super Nintendo também, para quem quer, tem mais detalhes lá. E o Bruno Bonsante tem também, né, um canal no YouTube, o Bonsa FM, sobre o Football Manager. E, Bonsa, eu fui tentar baixar uns mods, né, atualizados do CM, sim, né? Eu sou mais do CM. E, cara, tá difícil, viu? Inclusive eu tô te devendo, né? Eu ia te ajudar com isso daí. Sim, não, mas, cara, eu preciso fazer um curso de computação pra instalar o jogo. Já foi mais fácil. Não, eu me bagunço bastante também. Ainda mais que no Football Manager 2024, ele foi lançado em novembro de 2023, né? Faz, muito tempo que ele foi lançado. Então, eu tenho que ficar atualizando constantemente, né? E aí eu tenho uma base de dados para América do Sul, uma base de dados para Europa, e tem que pegar atualizações, camisas e tabelas, promoções e um monte de coisa. Eu tenho 1 zilhão de arquivos, é tudo uma bagunça. Aqui, às vezes, eu monto errado ali o save. Não vejo a hora de sair o 25 para o negócio ficar um pouquinho mais são. Pois é, o Bonsa que está vestindo aí a camisa retrô do Napoli, né, que nesse momento derrota o Empoli por 3-0 no estádio Diego Maradona, e na briga aí, né, pelo Scudetto. Mas a gente vai começar o programa falando sobre a Premier League, né, já que o Liverpool venceu ontem o West Ham por 2-1, e está apenas a 2 vitórias para confirmar, né, o título da Premier League, dependendo só de si, né, porque, enfim, se o Arsenal tropeçar, pode até comemorar antes.
Não depende nem de si, pra ser sincero, né? Se ele tirar férias agora, é bem capaz que, né, o Arsenal não consiga alcançar mesmo assim. O Arsenal também tem empatado bastante, né? Ele só perdeu uma vez desde dezembro, novembro, mas tem empatado muito, principalmente nessas últimas rodadas. Nessa rodada enfrentou o Brentford em casa. É um jogo antes da segunda partida das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid, então o Arteta poupou alguns jogadores, não todos, mas poupou alguns, o Luiz Kelly, o Saka, o Odegaard, mas para azar dele, alguns jogadores que ele colocou em campo se machucaram, né? O Thomas Partey teve que sair, então isso é uma preocupação para as quartas de final da Champions League, que o Arsenal tem uma boa vantagem, né? 3 gols de diferença, só 4 vezes na história da era Champions League foi revertido, mais 9 antes. E o Arsenal vai tentar segurar essa vantagem. Mas assim, não tinha nenhuma esperança, né, ainda mais de ser campeão. Colocou um time misto contra o Brentford, empatou. Enquanto isso, o Liverpool teve uma atrapalhada ali entre o Van Dijk e o Robertson, que saiu o gol contra para empatar o jogo pro West Ham 5 minutos do fim. Depois o Van Dijk se redimiu e marcou de cabeça o 2-1, né? Que só vai confirmando rodada a rodada que esse título deve ficar com o Liverpool. Relevante dessa fim de semana que a renovação do Van Dijk deve sair em breve, né? Já está praticamente fechada. Vai ser anunciada talvez essa semana, talvez na próxima. E o Salah deu assistência pro gol do Luiz Dias e chegou a 45 contribuições diretas para gol, né? O Lobo cantou 7 essa. Gols. Oi? O Lobo cantou essa no último momento KTO. É verdade. E chegou a 27 gols e 18 assistências, né? Então são 45 contribuições diretas, que é o recorde da era Premier League, com 38 rodadas. Supera o Henry, que teve 24 gols e 20 assistências em 2002 e 2003, e o Haaland com 35 gols e 9 assistências em 2022 e 2023. O interessante é que, como tem mais 6 rodadas pela frente, né, é perfeitamente possível que ele supere o recorde da era Premier League, mesmo considerando 42 rodadas, né, 4 rodadas a mais, que é do Alan Shearer e do Andy Cole, com 47 cada um. Então o Salah tá 2 abaixo disso. O Liverpool já há algumas semanas baixou bastante o nível, né? Não tá mais aquele time que no começo da Premier League estava avassalador, mas isso também é bastante compreensível, porque a vantagem que tinha era muito grande e o Arsenal deixou bastante confortável, né? Então não precisou pisar no acelerador para somar os pontos que por enquanto vem garantindo o título. Uma coisa que eu acho que fica dessa vitória, né? Acontece de uma forma. Uma forma que tem cara de campeão, né? O time toma o gol, aí num momento lá que ficou estranho o jogo, aí sai o gol do Van Dijk ali no final. E o Van Dijk agora, né, Bonsa, que o Salah foi resolvido, agora o foco passou a ser o Van Dijk, porque acho que todo mundo já desistiu do Alexander-Arnold, me parece muito claro que ele não vai ficar. Mas o Van Dijk parece que é um caso que, inclusive, tem uma matéria do The Athletic que eu achei bem interessante, que eles falam por que a gestão do Liverpool tem que tratar o Salah e o Van Dijk como exceções, né? Pensando nessa regra de jogadores mais velhos, né? E não dar contratos tão longos. Mas são jogadores que são pilares do time, né, e que são importantes pro longo prazo, mesmo que em algum momento nesses 2 anos, ou enfim, 3, está se discutindo, em algum momento eles talvez percam o protagonismo que eles têm agora, mas que eles são importantes pro clube, pro time e tudo mais, né, então eu acho que a grande expectativa agora é quando vai vir o anúncio da renovação do Van Dijk, porque me parece que isso daí já, assim, vai acontecer, né? Me parece uma questão de detalhes. O Van Dijk ter beijado a camisa, né? Mostrando e falou sobre... assim como o Salah repetiu a coisa de Anfield, de não sei o que, da torcida. Parece que é uma questão só de acertar detalhes, né? Não deve ser... Não devemos ter novidade diferente de uma renovação, né? Essa questão de jogadores com mais de 30 anos e os contratos, né, é bastante complicada e até puxa um outro personagem da Premier League nesse fim de semana, que foi o De Bruyne, né, que fez um grande jogo contra o Crystal Palace, fez gol, deu assistência, teria dado outras assistências se o Marmoush tivesse um pouquinho mais afiado, e o City virou o jogo por 2-0. Sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás,
você pensaria, dá um contrato de 3, 4 anos pro De Bruyne, por que não? Ele tá jogando muito, mas você nunca sabe quando o nível vai despencar, né? E nessa faixa de idade, às vezes despenca do dia pra noite. O De Bruyne tinha mais problemas físicos do que o Van Dijk e o Salah no geral, né? Sempre teve, mas seria perfeitamente razoável se o Manchester City desse um contrato longo para ele, e estaria agora um pouquinho mais complicado, porque teria que se... né, o De Bruyne vai sair no fim dessa temporada, então, mas se ele tivesse um contrato mais longo, seria mais difícil que isso acontecesse. Então tem essa questão. Foi uma boa vitória do Manchester City, assustou um pouco como o Palace causou problemas para o City na primeira meia hora, abriu 2-0, poderia ter feito mais, mas o City pouco a pouco foi se recuperando, né? Se estabilizou um pouco nessa temporada, ainda não consegue ganhar 2 jogos seguidos, o que é um pouco estranho. O Guardiola tem dado oportunidade para alguns jovens, que ele só faz na necessidade mesmo, né? E nessa vez está tendo necessidade. Então o Makati fez um gol, o Nico O'Reilly está indo bem na lateral esquerda. É um time que também, inclusive como o Liverpool, tá à espera da reformulação no próximo mercado, né? Os próprios jogadores do Liverpool, o Arne Slot, todo mundo falou que vai ser um grande mercado para o Liverpool, também vai ser para o Manchester City na próxima temporada. A questão é que a vaga do Manchester City não está garantida na Champions League, né? Isso é muito bom deixar claro. O Newcastle passou à frente, né? Depois de goleou o Manchester United nesse fim de semana, tem vantagem contra o Manchester City e tem um jogo a menos, né? Então a vantagem é até um pouco maior do que esse 1 ponto, né? Tem 1 ponto com um jogo a menos, então pode chegar a 4. É verdade que o Forest também perdeu 2 seguidas e está só 2 pontos à frente, mas o Aston Villa está com tudo atrás, né? 4 vitórias consecutivas, ganhou do Southampton por 3-0. A vaga também fica ameaçada ao Chelsea, que teve as manhas de perder ponto para o Ipswich em casa, que eu achei que não era mais possível nessa Premier League, mas foi, né? Inclusive com um golaço do Sancho, que tem dado alguns sinais de vida nessa última semana, mas foi um tropeço bem complicado para o Chelsea. Mas essa briga, o Bournemouth está ganhando do Fulham agora, né? Então tá deixando as coisas um pouquinho mais... tá passando o Fulham, mas abrindo uma janela de 6 pontos entre o 8º colocado e o 7º. Então, pelo jeito, o resto da Premier League vai ser esses 7 primeiros tentando descobrir quem joga a Liga Europa, quem joga a Champions League, e aí do Bournemouth, e dá para ir até o Crystal Palace, na verdade, né? Brigando por uma vaga na Conference League. E na próxima rodada tem Aston Villa e Newcastle, né? Então um jogo também muito importante aí. E só para fechar a Inglaterra, eu entendo que o Manchester United e o Tottenham não tem mais nada para fazer no campeonato inglês, né? Eles não vão cair, eles não vão para competições europeias, eles estão na Liga Europa, eu entendo. Mas, assim, como tem muita gente que se importa com esses clubes, eles poderiam se esforçar um pouquinho mais para não passar vergonha, né? Porque esse fim de temporada dos dois tá horrível. O Tottenham perdeu pela 17ª vez em 32 rodadas. O Tottenham tem o 9º faturamento do mundo. E pode perfeitamente terminar a Premier League com mais da metade das rodadas sendo derrotas. E o Manchester United foi, assim, né? Ele até tava vindo... Tem alguns sinais de melhora e aí vem um baque. Sinais de melhora, vem um baque. O Naná foi barrado depois de falhar contra o Lyon, para ser preservado, segundo o Rubem Amorim. Aí vem o substituto, dá um passe completamente displicente no 4º gol do Newcastle. O Harvey Barnes parecia o Hazard no auge, e ele é ótimo jogador, ele é bom jogador, mas ele não é o Hazard no auge, ele não é cara que sai driblando todo mundo pelo meio da defesa. Tá feio, né, esse fim de temporada, tanto do Tottenham quanto do Manchester United, em que pese ainda a possibilidade de conquistar um título e chegar à Champions League, que seria um milagre pela Liga Europa. É isso, só para ressaltar que agora está garantido que o United vai ter a sua pior campanha na era Premier League, né? Isso, mesmo que vença os 6 jogos, o que a gente sabe que é absolutamente improvável, mas mesmo assim, mesmo vencendo os últimos jogos, ainda teria menos pontos do que a sua pior campanha. Ou seja, é uma temporada negativamente histórica para o Manchester United e vai precisar mexer muito as coisas. Se a gente pensar que é o primeiro ano da gestão nova, dessa gestão do futebol, o resultado em campo é desastroso, porque ainda vai ter que lidar com esse resultado péssimo, pode até salvar aí uma Liga Europa, o que eu acho sinceramente difícil, considerando o que o Manchester United joga, mas
Eu acho que tem muita coisa para pensar aí. Essa gestão precisa pensar dentro de campo. Não estou nem falando de mudar de técnico, mas vai ter que fazer uma reformulação no time. Precisa pensar a longo prazo rapidamente em termos de estrutura, porque o tanto de simbolismo que tem, né? A coisa das coletivas com goteira na sala, o Old Trafford meio que caindo aos pedaços. Isso aí é uma coisa ridícula. Se a gente pensar que nós estamos falando de um dos 3 times mais ricos do mundo. Então, assim, tem que repensar, porque é uma coisa realmente ridícula o United passando nessa situação aí. Não só de estrutura, né, que isso já seria ridículo o suficiente, mas passar numa situação, a gente tá falando do United em 14º, com 14 derrotas em 32 jogos. Tá na parte de baixo da tabela da Premier League. Nunca acabou para baixo de 8º, né? E vai acabar dessa vez, e com uma pontuação histórica negativa. Bem, muita gente comentando aqui durante a live. O Fernando Andrade nos escreve ao vivo desde Calgary, no Canadá. Rodrigo Torrealba manda um abraço aos amigos, sempre acompanhando por aqui, às vezes ao vivo. O apoiador Wagner Cavalcante diz que está vendo desde o começo. O Daniel Coenta, que também é nosso apoiador, manda uma boa semana. Abraços de um jacareiense, atualmente em Sintra, Portugal. O Gomes, 1909, deixou o like aqui. Série D começa esse final de semana. Vamos Gipão, ele que tem o avatar aqui, né, do Sergipe. Bruno Cota manda boa tarde a todos. José Sobreira Targino Neto, sempre presente, manda um salve e um abraço desde João Pessoa, na Paraíba. O Leandro Expedita diz que está finalmente conseguindo acompanhar ao vivo. Ele que também parabenizou o Bonsa no comando da nave na semana passada, né, que acabou me substituindo. Então agradeço também ao Bruno Bonsante por apresentar as últimas 2 edições. A Cecília Madeira lembra aqui também, né, que a história do Nintendo PlayStation Lobo contou bem no canal dele. Ela que é nossa apoiadora, assim como o Giovanni Lima Montenegro, que manda boa tarde, está curtindo muito as newsletters, agora às terças também, né? Lembrando que além das newsletters gratuitas, as que saem às sextas-feiras, agora tem uma newsletter paga às terças, né? Então entra lá no link aí que o Lobo vai colocar na tela para quem está acompanhando ao vivo, newsletter.meiocampo.net, para assinar, seja a versão gratuita ou a versão paga aí, para continuar, né, consumindo os conteúdos escritos pelo Bruno Bonsante, pelo Felipe Lobo e Leandro Stein. A gente vai agora para a Espanha, onde os 2 líderes venceram de visitante na rodada e o terceiro colocado está tropeçando no momento que a gente grava, né? O Atlético de Madrid só empata com o virtual rebaixado Real Valladolid lá no estádio Metropolitano. O Real Madrid viveu uma rodada de muitas emoções, né? Porque teve o Mbappé expulso numa entrada super feia, né? Até pediu desculpas depois, segundo o David Ancelotti, que comandou o time, porque o pai estava ausente. E não foi uma grande atuação. O Real Madrid tem tido esse tipo de problema. Salva ali pelo um gol do Camavinga. Assim, até mereceu a vitória, não é que não mereceu, mas o Real Madrid tem tido dificuldade para manter um nível de atuação constante, né? E mesmo que o Mbappé pareça ter chegado no nível que se espera dele, né, de ser um jogador decisivo e tudo mais, o time parece ter regredido alguns pontos em termos de jogo coletivo. Isso é um problema. O que me chamou a atenção, 2 coisas me chamaram a atenção em relação ao Ancelotti. Primeiro, que ele começou a ser questionado, questionado no sentido de que se ele vai ficar para a próxima temporada. Ele tem ressaltado que o contrato dele é até 2026, e que qualquer coisa além disso será conversado após o fim da temporada.
E outra coisa que me chamou a atenção, Matias, que aí eu acho que tem a ver com essa especulação insuportável dele vir para a seleção brasileira, é porque foi resgatado, ele foi perguntado sobre a seleção italiana, porque ele recebeu uma proposta lá em 2018 para ser técnico da seleção italiana, e ele recusou, e ele disse que recusou porque ele acha que o trabalho de seleção é um trabalho, digamos, meio período, né? Não é um trabalho todo dia. Ele gosta de treinar os times todo dia, de ir para o campo e tudo mais, e que ele sentia que o técnico de seleção é um trabalho, digamos, meio período. E que ele não queria naquele momento, ele tentou colocar que era naquele momento que ele estava pensando nisso, e ele não quis. Foi antes do Mantini assumir a seleção italiana, logo depois daquele fiasco da Copa de 2018, da classificação fracassada para a Copa de 2018. Ele não quis. Acabou voltando para o Real Madrid em 2021 e desde então tá por lá. Agora tem essa especulação, teve já, né? Na verdade a gente sabe que hoje em dia não vai rolar de ele vir para a seleção e tudo mais. Mas eu achei curioso isso, porque ele falou que esse trabalho, digamos, em meio período, né, como ele chamou, ele perderia um pouco da paixão pelo jogo. Então, será que mudou muito de 2018 para cá, para ele, enfim, considerar? Ou é porque ele não quer, digamos, fechar uma porta, porque ele sabe que quando ele saiu do Real Madrid, pode ser que mude um pouco a vida dele, ele quer deixar essa portinha aberta aí, para vai que, né, tô querendo aí. Então, achei curioso isso, porque, né, se falou tanto sobre o Ancelotti treinar a seleção, e a entrevista que ele deu a meios italianos falando isso, um pouco, vai um pouco contra esse relato que ele estava super afim de treinar a seleção brasileira, né. O Ancelotti, algum deles, né, o David ou o Carlos, pouparam o Vini e o Bellingham nesse jogo, né, pro jogo de volta. Eles só entraram só no segundo tempo. O Mbappé acabou sendo involuntariamente poupado, né, porque ele só jogou 38 minutos, aí foi pro chuveiro, por causa da entrada que ele deu. Ele pediu para ser poupado, no caso, né? Ele pediu para ser poupado. Falou, porra, era pra eu ter... não era pra jogar esse jogo. Foi 1-0 gol do Camavinga, e o outro... Que não joga, né? Candidato ao título, que não joga, tá suspenso. Ele foi expulso, mas ele já tava suspenso, né? A gente teria, de qualquer maneira... Mas o Tchouaméni volta. E no outro jogo do candidato ao título, né, o Barcelona também venceu apertado, com um gol contra, depois de um cruzamento do Rafinha. O Inigo Martínez, quase nos últimos lances, tirou a bola do Munir, do El Haddad, com um baita carrinho por trás, né? Perfeito na bola. Poderia ter causado alguns problemas ali para o Barcelona, então ficou meio que tudo igual na briga pelo título, 2 vitórias fora de casa bem apertadas, e teve um confronto direto na briga pelo 5º lugar, né, que vai provavelmente dar vaga na Champions League de acordo com o coeficiente, né, e o Villarreal acabou saindo vencedor. O Dani Parejo deu um belo lançamento para o José Pérez fazer o segundo gol, depois acertou a trave, e o Isco ainda perdeu uma bola cara a cara com o Luiz Júnior nos minutos finais, poderia ter feito a diferença. O Villarreal é o 5º colocado com 51 pontos, tem um jogo a menos que o Betis, que parou nos 48. Então abriu uma grande vantagem, até porque esse jogo a menos do Villarreal é contra o Espanyol. E o Nico Williams fez mais um golaço, né? O Nico Williams deve ser um dos jogadores em melhor forma, que melhor joga, e que, tipo, a gente fala pouco porque ele tá no Atlético de Bilbao. Porque toda rodada, todo fim de semana... o Nico Williams fez 4 gols, o Nico Williams botou a bola no ângulo, o Nico Williams driblou o time inteiro, tipo, quase todo fim de semana é assim, e o Nico Williams vai aí consolidando, né, ajudando a consolidar o Atlético Bilbao em 4º. Bem, vamos agora para a Itália, né? Como falei anteriormente, o Napoli no momento vence o Empoli por 3-0 no São Paulo. O Napoli, que está com esse resultado, fica a 3 pontos da Inter, que venceu na rodada também, né? Recebendo o Cagliari no Giuseppe Meazza. E esse é o tom da Série A, né? Os dois brigando aí pelo título, e no pelotão de trás temos Atalanta, Juventus, Bolonha, Lazio e Roma, né? E tivemos um empate no clássico romano, também jogado no domingo.
Nenhuma novidade, né? A Inter venceu com uma certa tranquilidade até o Cagliari, um jogo, mais uma vez, o Lautaro muito bem, né? O Arnautovic, que começou a atuar bem nos últimos jogos, desde que o Lautaro precisou ficar fora, e ele entrou bem e tem conseguido fazer alguns bons jogos como substituto, era algo importante para a Inter. A Juventus também venceu o Lecce por 2-1. A Juventus do Igor Tudor vai se recuperando, aí vai conseguindo resultados importantes, porque a briga ali pelo quarto lugar é bem acirrada, né? Vamos lembrar, a gente fala bastante, mas é sempre bom lembrar, né, para quem não tá por dentro. A Itália tem 4 vagas, na temporada passada teve 5, porque ficou entre os 2 países melhores ranqueados na temporada. Neste ano, provavelmente, isso não vai acontecer. Tudo indica que vai ser a Inglaterra, que já garantiu a 5ª vaga, e a Espanha está muito próxima de garantir a 5ª vaga também. Então a Itália vai ter só 4 vagas. Então essa disputa está bem acirrada. A Atalanta, que a gente falou, né, do Bolonha, talvez pudesse aprontar, né? Até coloquei nas dicas da KTO, mas a Atalanta foi lá e garantiu a sua vitória em casa com gols do Passalit e Retegui. Foi importante para recuperar um pouco, né? O time vinha de 3 derrotas seguidas na Série A, conseguiu vencer de novo e aí deu uma respirada ali nessa disputa por vaga, né? Ela está em terceira colocada na Série A. Abriu 4 pro Bolonha, né? Então, ele tem 61, a Juventus tem 59, o Bolonha tem 57. O Bolonha que é o primeiro fora dessa zona, 57 pontos. Depois vem Lazio, 56, e Roma, 54. Aí foi ruim para os dois, né? O empate por 1-1 no Estádio Olímpico. Como o Bonsa falou na dica dele da KTO, o jogo de poucos gols, né? É o tradicional no derby della Capitale. E bateu os cartões. E pouco gol. Bateu os cartões também, Lobo. Bateu os cartões. Também uma barbada, né? Poucos gols e muitos cartões, né? Esse é o padrão do clássico. Mas acabou sendo ruim para os dois, né? Porque qualquer um dos dois que vencesse daria um bom salto ali, poderia se colocar numa posição bem melhor, pensando nessa disputa pela 4ª vaga. E daí para baixo acho que já tá difícil, né? A Fiorentina tem 53 e ainda sonha, mas vai precisar de uma sequência muito boa de vitórias, e o time não tem conseguido manter uma consistência, né? Empatou nesse fim de semana em 0-0 com o Parma, que é um time da parte de baixo da tabela, então fica difícil. O Milan fez 4-0 na Udinese ainda na sexta-feira, né? Logo depois que a gente gravou o programa, e tá lá em 9º colocado, 51 pontos, mas também é praticamente impossível que chegue, assim, é matematicamente possível, mas que o Milan chegue ficar em 4º precisa de uma conjuntura de fatores muito improvável, não deve acontecer, e mesmo uma vaga europeia está numa situação difícil, justamente porque essa briga pela 4ª vaga está muito intensa ali, né? Então a gente não deve ver o Milan na Europa nessa próxima temporada. Então o Napoli vai se manter nessa disputa pelo título, e é uma disputa que agora depende muito mais da Inter tropeçar do que do Napoli, né? E nesse aspecto a tabela do Napoli é mais favorável, né? Porque, por exemplo, na próxima rodada a Inter vai visitar o Bolonha, recebe a Roma depois, e tinha mais um confronto difícil, né? E recebe a Lazio também na penúltima rodada, né? Enquanto que o Napoli não tem grandes adversários até o final do campeonato, né? Na próxima rodada pega o Lanterna Monza, depois visita, na verdade, o Monza, depois recebe o Torino, vai visitar o Lecce também, que está lá embaixo, recebe o Genoa, que está no meio da tabela. Então a tabela do Napoli é mais tranquila do que a da Inter, que pode ainda também, né, avançar na Champions League, o que dividiria o foco. Isso tem um fator importante nisso também. E acho que o Napoli, curiosamente, vai torcer para a Inter classificar justamente para manter essa divisão, né? Só para aproveitar para dar destaque a 2 personagens no clássico, que foi o grande nome em campo, né? Assim, a atuação dele foi magnífica, o Svilar, porque a Lazio criou mais chances, martelou muito mais,
E assim, é um goleiro que evoluiu muito, né? E acho que muita gente se lembra da estreia dele no gol do Benfica, num jogo de Champions, que foi uma atuação desastrosa nele, ainda muito jovem. E nesse período da Roma mais recente, aí pegando sobretudo o pós-Mourinho, né? Porque ele é efetivado depois que o Mourinho sai. O Svilar é um cara central para essa recuperação da Roma também, né? Para esses bons resultados da Roma. E, sobretudo, agora com o Ranieri, né? Um goleiro que dá muita estabilidade para o time, é um goleiro que, enfim, garante pontos, e esse ponto contra a Lazio vai na conta dele. E outro personagem é o Romagnoli, né? Que aí eu destaco pela comemoração, que a gente vê essa epidemia de jogadores marcarem contra o ex-clube e não comemorarem, né? Assim, até a gente que passou só na base e resolve não comemorar, né? Outro dia a gente teve o caso do Gavi contra o Betis, e aí o Romagnoli, que é cria da Roma, que passou tantos anos na base e fez a troca, né? E assim, depois acaba indo parar nos grandes rivais. No clássico, ele não teve nada de não comemorar, né? Ele comemora bastante, vai para a torcida, beija o escudo. Acho que é algo que eu sinto falta, assim, nesse tempo de querer transmitir respeito, assim, gente que passou 6 meses no clube e não comemora. Romagnoli ter essa explosão no clássico foi muito bacana. E aí um destaque também para a segunda divisão italiana, porque saiu o primeiro acesso à primeira divisão nas 5 grandes ligas europeias, né? O Sassuolo fez um bate-volta para a Série B, e aí era um acesso mais do que esperado, né? Acho que o rebaixamento do Sassuolo na temporada passada, que é um ponto fora da curva, até pensando assim no que aconteceu com o Sassuolo, me lembra um pouco o rebaixamento do Villarreal no início da década passada, né? Que é um clube que vinha se estabelecendo na primeira divisão, que é de uma cidade pequena, que faz um bom trabalho, consegue formar muitos jogadores, né? Muitos talentos, e aí tem uma volta rápida depois de passar pela segunda divisão. O Sassuolo conseguiu isso dominando a Série B e até manteve grande parte do elenco da Série A, né? Se você olha os destaques do Sassuolo na Série B, são muitos caras que a gente conhece de Série A. O próprio Berardi continuou, e assim, o que o Berardi faz no Sassuolo, assim, é uma relação histórica que a gente precisa reconhecer, né? Um cara de seleção italiana que teve rumores de ir para tantos e tantos lugares, fica no clube e acaba construindo uma identificação imensa, mas mesmo outros caras ajudaram nesse acesso, né? O Laurienté acabou sendo o artilheiro dessa campanha, então o Sassuolo, um retorno merecido e uma impressão de que não vai ser um ioiô, né? Porque o trabalho do Sassuolo é construído há muito tempo e tem condições aí de passar longe da Série B nos próximos anos. E falando em clássico, Stein, tivemos também, né, mais uma edição do Der Klassiker na Alemanha. Os dois times mistos, né, de olho na semana que vem. No caso do Borussia Dortmund, tentando o impossível, né? O Bayern até que tem uma missão menos difícil, mas ainda assim, né, tem que buscar uma vitória em Milão. Mas o Borussia Dortmund saiu na frente, tomou a virada, mas foi buscar o empate, mas uma temporada melancólica ali, né, para os lados do Vale do Ruhr. Foi um clássico aberto, né, e acho que essas condições dos times em si permitiram esse clássico aberto, porque o Bayern de Munique, ele olha para o título, mas até mais preocupado com a Champions e com, enfim, muitas questões de lesões, de desfalques em si, e era um Bayern de Munique que entrou em campo até relativamente tranquilo, pensando na situação do Bayer Leverkusen, né, que poderia diminuir a diferença na tabela, mas empatou com o Union Berlin, uma atuação muito pobre do Bayer Leverkusen, assim, criou basicamente nada no ataque, mesmo tendo muita posse de bola, o ataque teve muitas dificuldades, o Union Berlin ainda teve um gol anulado, foi um jogo que o Wirtz voltou de lesão, mas ainda ofereceu pouquíssimo. E aí isso acho que deu até certa segurança para o Bayern de Munique de não estar tão pressionado. E o Borussia Dortmund era um franco atirador, né? Porque não era um clássico que existia necessariamente pressão sobre o Borussia Dortmund, mas tem essa necessidade de tentar se recuperar na tabela, tem uma situação ainda muito embaralhada ali em briga de Champions na Bundesliga, então uma guinada nessa reta final poderia ajudar o Borussia Dortmund. O time assumiu essa postura de franco atirador, né? E aí a gente viu 2 tempos muito distintos, né?
O primeiro tempo teve o domínio do Bayern de Munique, que conseguiu ter mais volume em campo, forçou boas defesas do Kobel, sobretudo no finzinho do primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. E aí o segundo tempo foi bem mais maluco, né? Porque o Borussia Dortmund consegue marcar o gol com o Bayern, e aí aproveitando as falhas defensivas do Bayern de Munique que são recorrentes nessa temporada, né? O Kim dá uma bobeiraça, e o Kim assim, é um cara que eu já defendi muito, mas a quantidade de erros que ele cometeu desde que chegou ao Bayern de Munique é assombrosa. Assim, ele faz boas partidas, mas ele apaga isso com erros capitais, e foi um pouco esse caso, né? E o Borussia Dortmund começa muito bem o segundo tempo. Quando o Bayern de Munique faz as trocas, ele cresce, e aí, sobretudo pela entrada do Gnabry, né? O Guerreiro também sai do banco, marca o gol, mas é o Gnabry que bota fogo no time, é o Gnabry que ajuda a equipe a reagir, consegue essa virada. O Borussia Dortmund depois ainda consegue o empate, né? E aí a reta final do jogo fica meio maluca. O Borussia Dortmund ainda teve chances de conseguir descontar, de conseguir uma vitória no final. O Bayern de Munique também algumas chances claras, né? E aí o Olise, ele perde a bola do jogo ali já no finalzinho da partida, que poderia ter dado essa vitória para o Bayern de Munique. Um jogo muito embaralhado, mas pela situação na tabela, um empate 2-2 acaba sendo cômodo para o Bayern de Munique, não tanto para o Borussia Dortmund pela situação. E aí o grande personagem do clássico, acho que acaba sendo, além desses que, enfim, acabaram saindo do banco, acabaram fazendo gol, o grande personagem foi o Thomas Müller, né? Porque ele começa como titular, ele faz uma boa partida, ele chama muito jogo, né? E talvez tenha sido até o melhor jogo da temporada do Thomas Müller, que é uma temporada mais apagada, mas recebeu essa chance logo depois de ter anunciado que seu contrato não vai ser renovado. Ele já tinha marcado gol contra a Inter e entrou no gás para esse clássico, né? Para o último clássico dele. Enfim, incomoda bastante, dá uma assistência, né? Um passe muito inteligente ali numa bola ajeitada para o gol de empate. E, enfim, pelo menos fecha essa página dentro dos clássicos também como um gigante do Bayern de Munique. E aí nos outros jogos, só destaque rápido, para a vitória do Leipzig contra o Wolfsburg, né? Porque foi um jogo bem maluco, uma vitória por 3-2 do Leipzig, e um jogo que foi importante para recolocar o Leipzig no G4, né? O Xavi Simons acaba marcando 2 gols muito bonitos de fora da área. O Wolfsburg criou chances para empatar, parou na trave, parou no Glatze. Então foi uma vitória bastante importante do Leipzig dentro desse contexto, né? Para ficar no G4 com o Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, o Frankfurt que ganhou na rodada e é o terceiro, e agora o Leipzig de volta à 4ª colocação. Mas ainda tem times tentando chegar, né? Tem times ali tentando dar um calor nessa briga, e um desses times que vem em crescente é o Werder Bremen, né? Que merece mais um destaque, não faz muito tempo que ganhou do Leverkusen. Dessa vez uma vitória enorme do Werder Bremen, né? Conseguiu bater o Stuttgart em Stuttgart por 2-1, uma vitória que sai com gol aos 45 do segundo tempo, e é o time do momento, assim, nesses da briga, né? Nesses tentando vaga nas competições europeias. A gente tinha o Mainz, de quem se esperava uma possível zebra, né? Porque era um time que estava em ascensão ali, conseguiu ficar em zona de classificação à Champions, mas vem de uma sequência muito ruim, né? São 4 rodadas sem vencer, e nessa rodada acabou perdendo para o Hoffenheim. Teve uma vitória importante do Freiburg no confronto direto contra o Borussia Mönchengladbach, para ficar ali também colado, até com perspectiva de Champions, dependendo desse Leipzig, que não é tão confiável, mas tem muitas individualidades. Mas o Werder Bremen é um que corre por fora, né? O Werder Bremen chega a 42 pontos, são 6 pontos para a zona de classificação à Champions. Mas, assim, pensando em contexto recente do Werder Bremen, em problemas que teve em outras temporadas, rebaixamento recente, enfim, é bastante expressivo tentar se recolocar pelo menos numa Liga Europa ou numa Conference. Já são 3 vitórias consecutivas, e na próxima rodada recebe o Bochum, né, que praticamente se despediu, né, da Bundesliga
Quer dizer, ainda pode disputar o playoff, né? Mas acho muito difícil se safar automaticamente, né? Porque o São Paulo acabou vencendo o Holstein Kiel de visitante. Esse sim já começa a ver a próxima temporada na Bundesliga, enquanto que o Heidenheim também foi derrotado, né, pelo Eintracht Frankfurt. Então os 3 últimos já estão praticamente definidos, né? Agora tem que ver quem consegue aí disputar o playoff de permanência contra o terceiro colocado da segunda divisão. Inclusive... Só lembrando... Não, pode ir. Não, você vai falar da Bundesliga? Não, eu ia fazer graça, então você provavelmente vai falar sério, então é melhor você falar, né? Não, eu ia só falar que tem gente com medo, porque o Hamburgo está em primeiro na segunda divisão, tem 52 pontos, mas perdeu nesse fim de semana, na verdade na sexta-feira, né, perdeu para o Eintracht Braunschweig, e aí tem gente já falando, será que começou a derrocada do Hamburgo anual, né, o evento anual de derrocada do Hamburgo, mas nesse momento está em primeiro ainda, 52 pontos, o Colônia em segundo, 51, empatou nessa rodada, e o Elversberg está em terceiro. Esse time seria o classificado para o playoff, tem 47 pontos. A disputa pelo terceiro lugar está bem interessante, né? Acirradíssima, né? Do Elversberg, que é o terceiro com 47, até o Hannover, que é o nono, são 4 pontos de diferença apenas, faltando 5 rodadas para o fim da segunda divisão alemã, né? E o Braunschweig, com essa vitória diante do Hamburgo, deu uma respirada pela permanência, né? Já saiu, por exemplo, do posto que disputa o playoff de rebaixamento contra o time da terceira divisão. Aliás, só uma curiosidade nessa vitória do Hamburgo, nessa derrota do Hamburgo, é que a torcida antes do jogo fez um baita de um mosaico com uma imagem de Zeus, assim, falando que o Hamburgo foi escolhido pelos deuses, até uma referência à conquista da Champions em 83 em Atenas, e aí tem toda essa imagem e perde em casa para Eintracht Braunschweig, né? O Hamburgo atrai muita zica para si, né? Aquela história do relógio também era claro que... O relógio funcionou por muito tempo. Não, mas era era claro que uma hora não ia se voltar contra, né? Enfim, então estamos contando agora o tempo para a volta, né? E imagino que deva acontecer nessa temporada, né? O Diego Emanuel comenta aqui, né, que o cidadão inglês não tem título de eleitor, então o título da Bundesliga será o primeiro título da vida do Kane. O Edson Kaiser manda um boa tarde aqui, triste com a situação do Santos, 10 anos de jejum e sem perspectiva nenhuma de melhora, né? O Peixe que completa 113 anos hoje, dia 14 de abril. Rafael Montanaro manda buenas aqui. José Nilson Vinícius, boa tarde a todos. Yuri Ribeiro Moleiro, de olho sempre e deseja boa recuperação para mim. Ele que nos ouve enquanto faz inventário do Laboratório de Química e Biologia do Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. Então, um abraço aí. Responsa, hein? Cuidado, rapaz. Não vai perder as contas aí no inventário, hein? O Lucas Bonato Lima manda boa tarde para Piazada. Um abraço de Cascavel, no Paraná. O Diego Emanuel pergunta aqui também se o Salah é o maior jogador do continente africano de todos os tempos. Acho melhor, vamos esperar ele aposentar, que daí fica mais fácil, né, de comparar os feitos. Antes de ele aposentar, eu já vou dizer que não, mas pode ser que eu mude de opinião até o fim da carreira dele. Para você, quem é, Lobo? É difícil pensar em um só, né? Assim, acho que tem caras que foram muito importantes, assim, Então, assim, mesmo, sei lá, nem só pensando nos mais antigos, mas mesmo o Yaya Touré foi um cara importante. Enfim, eu acho difícil definir um maior, assim, africano de todos os tempos, assim. Qual seria o maior sul-americano de todos os tempos? É difícil também, né? O Pelé. É fácil essa, na real. Africano, assim, se a gente definir a seleção que ele jogou, eu acho mais difícil. Mas nascido no continente africano, eu acho que é o Eusébio ainda com certas coisas. É verdade. É verdade. Ainda tem isso, eu nem tava pensando no Eusébio, hein? Dos que eu vi jogar, o Eto'o, eu acho que foi o maior. Assim, o Eto'o é um monstraço, né? O que ele fez é um negócio grande.
surreal, né? E sem falar no EA, Sim. o africano que ganhou o título da FIFA de melhor do mundo. O Dog, Que ele jogou numa seleção horrorosa, né? Assim, não teve chance de Copa, mas, pô, jogou num Milan que era fantástico, num PSG histórico. Enfim, é difícil escolher um, né? Eu acho que o Salah tá meio que na turma do Drogba e do Eto'o, assim, Sim. pelo que fez, né? Tem discussão. Até porque todos eles jogaram, o Eto'o não, né, na Premier League, mas... Jogou no no Chelsea, né? Mal, né? Esteve lá, né? Esteve lá, Ele teve contrato com a Premier League. Também aqui o Vinícius Carijo Beber, abraços de um bremense em Augsburg, o programa tá excelente. Olha só. O Félix Penha, manda boa tarde, amigos, conseguindo pela primeira vez ver ao vivo. Abraço a todos, grupo de apoiadores é bom demais, ótimos debates lá também. Manda um abraço, então fica aqui a dica, né, para quem apoiar o canal do Meio Campo, você tem acesso ao no grupo... plano centenário. Isso. Tem que ser no plano centenário. Plano centenário ao grupo de WhatsApp. Ainda ganha newsletter de lambuja, hein, Matias? Aí, ó. É só vitória. Enfim, e o José Nilson Vinícius pergunta, finalmente caiu? Eu imagino que você esteja se referindo ao Pedro Caixinha, né, que deixou de ser treinador do Santos nesta segunda-feira. Dando um giro aqui, né, pelo mundão, vamos para o Campeonato Português, já que o Benfica tropeçou em casa e o Sport assumiu a liderança ao vencer o Santa Clara nos Açores, né? Agora os dois times estão empatados com 69 pontos, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E o Sporting venceu o primeiro duelo em dezembro do ano passado e os dois times voltam a se enfrentar no dia 10 de maio. Inclusive, a data do clássico influiu nas eleições portuguesas, né? Porque o governo português foi dissolvido novamente, teremos novas eleições legislativas e uma das datas consideradas era 10 de maio, mas por conta do clássico lisboeta tiveram que achar outra data. Tá certo, né? Não é pra fazer. Prioridades. Clássico é clássico. A eleição você dá um jeito aí, faz outro dia. Não, mas em Portugal que tá tendo eleição quase todo ano, né? Então. Pois então a eleição é quase um evento anual já, então. Mas é importante isso, porque o Sporting tá nessa disputa ferrenha com o Benfica, né? E a gente tem que lembrar que perdeu o Rubem Amorim no meio da temporada, né? Foi uma perda muito significativa pro time. Ficou com um interino, que na verdade não era interino, mas acabou sendo interino, né? E ficou pouco tempo, e agora reassume essa liderança, mas é uma disputa que vai ficar provavelmente rodada a rodada até o fim. Esse clássico do dia 10 de maio deve ser decisivo também nesse aspecto, por isso, né? O confronto direto é o que define, né? No caso de empate, então como o Sporting tem vantagem, vai jogar por um empate na Luz pelo menos, né? Então vai ser bem interessante de ver essa reta final do portuguesão, do nosso azeitão. É que o azeite tá caro, né? Então acho que tá em falta lá também, né? Então, mas o nosso azeitão aí tá disputado. E falando em azeite, o Olympiacos consagrou-se campeão grego. Essa foi boa, hein, viu? Essa teve presença de espírito. No ano do centenário, né? Os alvirrubros que vinham de 2 temporadas consecutivas no jejum local, né? Porque haviam ganhado a Conference, e o domínio, assim, né? Do clube da região metropolitana de Atenas é muito grande, né? São 48 taças nesses 100 anos de história. O Olympiacos, assim, só 2 vezes, né? Nesse período. A partir da segunda metade dos anos 90 é que o Olympiacos, de fato, vira uma força absurdamente dominante no campeonato grego, com brevíssimos hiatos sem ganhar. E esse jejum de 2 temporadas, que nas últimas os títulos tinham sido conquistados por AEK e PAOK, era o maior jejum nesse período, desde a segunda metade dos anos 90. Né? E o Olympiacos, assim, ele tem um magnata por trás, atualmente o Marinakis, que é o dono também do Forest. Então isso ajudou muito o Olympiacos a lidar com o período de crise econômica na Grécia, sem enfrentar consequências tão sérias, né? Os outros clubes, assim, a gente teve caso de rebaixamento, o próprio Panathinaikos está estagnado
há um tempão, o AEK precisou se reconstruir em divisões de acesso, então o Olympiacos tem essa segurança por trás. O Marinakis até exerceu um papel importante ali dentro da Liga Grega, que ajudou também a esse domínio do Olympiacos, e uma conquista no ano do centenário acaba sendo bastante simbólica, ainda mais depois da temporada passada, né, em que o Olympiacos havia conquistado a Conference League e se tornado o primeiro clube grego a conquistar um título continental. Um personagem legal desse título é o Mendilibar, né? Ficou bastante marcado pelo título da Liga Europa com o Sevilha, e assumiu o Olympiacos recentemente, né? Já tinha conquistado a Conference e conduz ao título grego, acaba sendo um mentor desse time, né? Os técnicos espanhóis e portugueses, sobretudo, têm um retrospecto bom no Olympiacos, no campeonato grego, né? No futebol grego de uma maneira geral. E entre os destaques do time, né, tem o Rodinei, que chama atenção por ser uma liderança, por ser o líder de assistências no campeonato grego, por ser um cara bastante efetivo na equipe, bastante querido pela torcida também, e o El Kaabi, né, que foi um dos heróis ali na conquista da Conference na temporada passada, continua sendo uma figura bastante importante na conquista desse título grego também. E alguns talentos surgindo, né? Eu gosto muito do Tsolax, o goleiro que já foi herói na Conference também, é um goleiro que faz um bom trabalho, ajudando a seleção grega, que tem conquistado bons resultados recentemente. E também tivemos o título do Auckland City, né, campeão da Champions da Oceania, depois, né, que os clubes australianos saíram da Confederação Continental, se tornou o principal clube, né, da região. São 13 títulos no total, bateu por 2-0 o Herak United, esse que também é o 4º título consecutivo, num momento, né, que Auckland também tem um time na Liga Australiana, né, o Auckland FC. Isso não tem muito o que comentar, mas acho que é só curioso, né, porque o Auckland FC entrou na A-League na temporada passada, é o 2º time da Nova Zelândia no campeonato australiano, né, o Wellington Phoenix também disputa, e acho que até existe uma dúvida do próprio impacto no Auckland City, que é um time semi-profissional, né, no campeonato neozelandês, o que um clube profissional na cidade poderia causar de impacto dentro desse contexto. E pelo menos na Champions da Oceania, o Auckland City continua vencendo. O Auckland FC, que dessa seleção neozelandesa que se classificou para a Copa do Mundo, é até uma das bases mais importantes da seleção, né? Forneceu bastante jogador para o time que conquistou a vaga na Copa do Mundo, mas por enquanto o surgimento de um time profissional dentro de outra estrutura não impactou no domínio do Auckland City dentro da Champions da Oceania. O Matheus Cremonese comenta agora, ao vivo, né? Boa tarde, meio-campistas. Matias e Bonsa muito bem vestidos hoje, né? Eu que estou vestindo uma camisa do Colo-Colo, né? Em alusão aos acontecimentos da semana passada e atualizando um pouco também a situação, né? O governo chileno anunciou o fim do Plano Estádio Seguro depois de cerca de 14 anos, né? Mostrando que não conseguiu cumprir, né, o seu objetivo. O Superclássico do final de semana foi suspenso, né? O jogo seria de mando da Universidade de Chile, mas mesmo assim não tinha condições de segurança, né? Ali na região metropolitana de Santiago. E o Colo-Colo reconsidera até mesmo os planos da celebração do centenário, né? Que é no próximo sábado, dia 19, algo que também foi pautado pela barra brava do clube, a Garra Blanca, né? Então não tivemos o Superclássico e tem muita incerteza ainda, né, em relação a esse caso, mas uma das principais medidas depois da morte dos 2 menores de idade foi o fim do Plano Estádio Seguro, que foi instituído no primeiro governo do Sebastián Piñera, né? Ainda na nossa quebrada sul-americana, a torcida do Rinácia La Plata caprichou no recebimento do clássico platense. Os fogos de artifício duraram até os 10 minutos da etapa inicial, porém Estudiantes conseguiu empate nos acréscimos, né? Gol do Luciano Jiménez, né? Que passou pelo meu Chacarita e também pelo Cuiabá
e chegou ao Pintiarrata nesta temporada, né? Já são 71 igualdades no confronto histórico, que é o resultado mais comum nesta rivalidade de quase 110 anos. E no México, outro clássico, o Sérgio Ramos abriu o marcador pelo Monterrey, mas os Rajados sofreram a virada nos acréscimos contra o Tigres, né? Jogo esse que teve 3 expulsões, né? O Clausura no México, né, tá no seu na metade, né, do campeonato. O Tigres está, né, numa posição melhor do que os rivais, né, mas com essa vitória é o 4º colocado, enquanto que o Monterrey é apenas o 9º, mas o Tigres ainda almeja também o título da Conca Champions, né? Tá na semifinal, brigando aí para ser campeão continental. Considerações finais, companheiros? Então é isso. Bom, não, tá de boa. Já falamos não, tudo, só pra... vamos falar mais semana que vem, né? Vamos falar mais. Lembrando que tem Champions League nesse meio de semana, né? Então a gente vai ficar ligado para falar bastante sobre isso na sexta. Lembrando que, novamente, amanhã, terça-feira, tem a newsletter do Meio Campo. Você que está ouvindo por podcast, talvez já esteja disponível para você. E aí, se você não é assinante, você vai lá em newsletter.meiocampo.net e já se torne um assinante, é muito importante. A gente precisa do apoio de vocês para continuar fazendo aqui a newsletter, o podcast e tudo mais. Então, apoie, porque o seu apoio é fundamental. E você pode apoiar tanto assinando diretamente a newsletter, quanto sendo membro aqui no nosso canal. Se você for membro centenário, que é o 3º plano aqui, como membro, você ainda ganha acesso à newsletter de brinde. Então, você também ganha acesso ao nosso grupo de membros, que a gente bate um bom papo por lá. Então, fica aí esse recado. E apoiem também, vão lá no canal do Yamin. Ele abriu finalmente, a gente ficou esperando, né? O Yamin abriu o canal sobre seleção. Sarriá Brasil. Pode procurar, a gente deixou o link aqui na descrição também. Vai lá no Sarriá Brasil. Se inscreva no canal do Leandro Yamin, que ele vai falar de seleção. Dê seu apoio, deixe seu amor lá, mande seu comentário, que vai ser importante também. O Yamin que tem novidades também, né? Mas depois eu deixo ele falar. Mas tá aí com um novo projeto também. Desejo muito sucesso a ele nesta nova etapa. Eu ia falar, só que eu senti falta, Matias. Você não falou nada da final do interior no Uruguai, que o negócio foi interessante, hein? Eu tava vendo, nossa, teve uma pancadaria, os caras saindo sangrando lá. Enfim, foi... é um final de semana comum no Uruguai, né? Lembrando, né, que o Uruguai tem 2 campeonatos à parte, né? Tem o campeonato da Associação Uruguaia de Futebol e o da Organização de Futebol do Interior, né? Que tem tanto campeonato de clubes quanto de seleções, né? Então é um mundo à parte ali no futebol charrua. Mas é isso, a gente volta sexta-feira a partir das 14 horas com mais uma edição do Meio Campo. Até lá, tchau, tchau.